Vocês já ouviram falar em um termo chamado dispareunia? Não sei, vocês precisam pensar aí um pouquinho, porque às vezes a gente escuta alguns termos que a gente fica meio que voando. Meu Deus, o que será isso? Gente, vou traduzir pra vocês. Dispareunia igual a dor na atividade sexual. Sim, minha gente, outra queixa super comum em consultório de ginecologia. Isso, na verdade, a gente começa a perceber muitas vezes logo no iniciozinho da vida sexual, e isso é comum. Então, a gente diz que depois, no início da vida sexual, a partir do momento que a paciente ela entra na atividade sexual constante, a gente diz que ela vai ter algum processo mais doloroso por alguns motivos. Primeiro, porque existe um ímen, e aquele ímen vai estar ali fechadinho, então na hora de penetração aquilo dói, é verdade. Segundo, porque existe também um bocado de coisa na cabecinha, assim, dessa mulher. Então, meu Deus, será que eu tô fazendo a hora certa? Será que é a pessoa certa? Será que não sei o quê? Então, a gente mistura muito a parte emocional com essa parte sexual, que não era pra acontecer isso. Era pra gente ter muito mais essa liberdade sexual, pra gente não ter esse problema, esse dilema de, será? Então, eu acho que realmente aí iria doer muito menos. Mas, enfim, existem as dispareunias no início da vida sexual feminina. Outra coisa que acontece é porque existem dois tipos de dor na atividade sexual. Primeira é a dor, a primeira dor é a dor na entrada. Então, quando o pênis ele começa a entrar nesse introito vaginal, às vezes a paciente se incomoda muito. E por que isso pode acontecer? Primeiro, causa de todas, vulvaginite e vaginose, ou seja, infecção. Então, a paciente está com a cândida, uma infecção fúngica, ou então está com a vaginose, uma bactéria ali naquela vagina, a vagina ardida, vermelha, com hiperemia. Então, isso tudo pode causar essa dor na penetração. Isso é um fato. Outro fato, importantíssimo, falta de lubrificação. Então, a paciente tá ali seca, ou porque emocionalmente ela tá com medo, ou ela tá angustiada, ou porque aconteceu algum problema que ela não consegue separar daquele momento sexual dela. Então, se ela tem uma falta de lubrificação, ela também vai ter uma dor na atividade sexual. A falta de lubrificação também acontece muito em pacientes que estão perto da menopausa, porque são pacientes que têm uma diminuição da lubrificação vaginal, naturalmente isso acontece, e que precisam realmente usar lubrificantes, hidratantes vaginais e, às vezes, até reposição hormonal, para fazer com que essa vagina recupere esse trofismo e essa lubrificação, e para que a gente não tenha essa dor nessa penetração e nessa entrada desse pênis. A outra causa que a gente fala são as cistites, as infecções urinárias. Então, uretra é muito perto da vagina, então às vezes bate, às vezes incomoda. Então, se a paciente tiver cistite, ela também vai ter dor na atividade sexual. E a outra causa, de vez de ser essa superficial, a da entradinha, é a profunda. É quando o pênis bate lá dentro do fundo de saco posterior, que a gente chama de fundo de saco de Douglas. E essa dor na penetração no fundo de saco posterior, muitas vezes esse pênis ele tá batendo e ele tá incomodando e machucando alguma coisa que já existe ali, algum processo inflamatório que já existe ali. E causa, número 1, endometriose. Então, doutor, eu sinto dor quando o pênis bate lá dentro. O que pode ser isso? Tem que investigar a endometriose, a gente não pode descartar. Outra coisa, a gente tem que saber o passado cirúrgico dessa paciente. A paciente que já fez várias cirurgias, que tem processo de aderência pélvica. Então, cirurgia de vesícula, cirurgia de cesariana, cirurgia de apêndice. Então, pode causar realmente algumas aderências e essas aderências incomodarem na atividade sexual. Outra coisa também que acontece, que a gente tem que estar bem atenta, são as dores relacionadas também a pacientes que têm doença inflamatória pélvica, que também gera essa aderência pélvica, né, em região pertinho ali do fundo de saco. Então, essas aderências incomodam muito na hora da atividade sexual. Então, pronto, a gente precisa escalonar, saber que existem dismenorreias no início da vida sexual, ou seja, lá no comecinho, um paciente adolescente, então são outras tensões. Lá no final da vida reprodutiva, que seriam as mulheres que estão entrando na menopausa, né? Então, que são pacientes que já estão naquele processo. Pacientes na pós-menopausa, que são pacientes mais com realmente uma vagina menos lubrificada ainda. E também essas pacientes que estão no meio da vida sexual, no meio da vida reprodutiva e que aparecem com essas causas de dismenorreia, que são relacionadas a cistites, vaginites, vulvaginose, pacientes que têm, como a gente falou, alteração hormonal, que pode levar a tudo isso, ou os pacientes que têm
passado de endometriose, doença inflamatória pélvica, múltiplas cirurgias e assim vai. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender uma das queixas tão comuns e que são que a gente tem tanto mito e tanto pudor para falar. A gente não precisa ter pudor para falar. Então é muito importante você procurar o seu ginecologista para poder desmistificar e ajudar e fazer com que isso seja uma coisa muito mais suave e que essas dores desapareçam para que realmente a atividade sexual seja curtida do começo, do meio até o fim. Eu conto com vocês também para me seguirem no meu Instagram, porque lá vocês podem sempre estar mandando direct e dizendo: doutora, grava lá no canal algum assunto específico, porque a gente quer muito acompanhar e eu conto com vocês para a gente poder realmente fazer like, compartilhar, para a gente poder saber essa aceitação, né, do que eu venho aqui combinar, conversar e compartilhar com vocês. Até a próxima!